Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Um beijo pra vocês, que Deus abençoe seu dia. Vou fazer uma maquiagem hoje simples do meu dia a dia que eu sempre uso, né? Eu vou estar limpando o meu rosto com um pano úmido. E meu rosto, na verdade, já tá limpo, né? Eu só tô tirando mesmo o suor com um paninho, dando uma limpadinha nele, tirando poeira, todas essas coisas. E ao mesmo tempo, minha gente, eu quero deixar uma palavra de Deus pra vocês, tá bom? Enquanto isso, vocês vão acompanhando o vídeo, vocês vão ouvindo a palavra de Deus, tá bom? Lucas, no seu capítulo 6, versículo 46, vai dizer: E por que me chama Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Aí eu te falo, né? Pessoas exaltam o nome de Deus com a boca, mas os seus comportamentos exaltam ao diabo. A Bíblia diz que não é possível que uma fonte jorre água doce ou salgada ao mesmo tempo. Ou é doce ou é salgada. Ou é 8 ou é 80. Não adianta dizer eu creio em Deus. O que isso importa? Quero dizer, os demônios também acreditam e morrem de medo. E isso está escrito lá em Tiago, no seu capítulo 2, versículo 19. Faça diferença. Honre a Deus com os lábios e o comportamento também. Deixe o pecado de lado, deixe a pornografia de lado, deixe a homossexualidade de lado, deixe a traição de lado, deixe a mentira de lado, deixe a inveja de lado. Pratique o amor, a paz com todos. Pratique a sinceridade, a retidão, o domínio próprio, a humildade, a bondade. Contra essas coisas não há lei. E isso está escrito lá em Gálatas, no seu capítulo 5, versículo 22. Em Tiago, no seu capítulo 2, versículo 14, vai dizer: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Tiago, no seu capítulo 2, versículo 18, vai dizer: Mas dirá alguém, tu tens fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé, sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago, ainda no seu capítulo 2, versículo 22, também diz: Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Versículo 24. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Tiago 2, 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem a obra é morta. Tiago, no seu capítulo 1, versículo 21, diz assim: Por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade da malícia, recebei com mansidão a palavra em vós exertada, a qual pode salvar as vossas almas. Tiago, no capítulo 1, versículo 22, diz: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tiago 1, 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o seu rosto no espelho. Porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo somente ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra, este tal será aventurado no seu feito. Este tal será bem-aventurado no seu feito. Sabe por que eu trouxe essa palavra para vocês, minha gente? Porque é o seguinte, a gente começou aqui
com Lucas, né? Deixa eu só conferir aqui no meu caderno. Desculpa, gente, o alarme tocou. A gente começou com Lucas, capítulo 6, no seu versículo 46. E aqui diz: Por que me chamais Senhor e não fazeis o que eu digo? Isso é o Senhor dizendo, o nosso Deus. Ele está perguntando para todos que chamam ele de Senhor: Por que você me chama de Senhor e não faz o que eu digo? Ou seja, por que não obedece meus mandamentos? Por que não atenta para a lei? Por que não pratica a minha palavra que está na Bíblia, que eu dei aos homens através do Espírito Santo para ser ensinado a vocês? Por que me chama Senhor, se vocês não obedecem aos meus mandamentos? Por que me chamam Senhor, se vocês não mandam e não fazem aquilo que eu digo? Por quê? Aí é onde eu falo para vocês, minha gente. Muitas pessoas exaltam o nome de Deus com a boca, mas os seus comportamentos exaltam o diabo. O porquê? Que muitas pessoas que eu vejo nas minhas redes sociais, em internet, em vídeos assim de pessoas famosas na internet, pessoas também que faz conteúdos assim como o meu, de limpar a casa, né? E fala que ama a Deus. Ai, o Senhor é meu pastor, o Senhor é meu Deus. Ai, Deus me abençoa muito. Ai, Deus é isso, Deus é aquilo. As pessoas exaltam o nome de Deus. E glória a Deus por isso. Mas só que o problema não está em exaltar o nome de Deus. O problema está no seu comportamento. Porque a mesma pessoa que fala que vai na igreja, a mesma pessoa que fala que crê em Deus, você vê essa mesma pessoa agindo de maneira mundana. Você vê essa pessoa escutando músicas do mundo, dançando músicas do mundo. Essas pessoas, elas honram o nome de Deus com os lábios, mas o seu coração está longe de Deus. Não adianta você falar que crê em Deus, porque a Bíblia fala que não é possível que uma fonte jorre água doce ou salgada ao mesmo tempo. Ou é doce ou é salgada. Não tem como uma fonte jorrar dois tipos de água. E o que eu quero dizer com isso? É em vão você viver falando que Deus é isso, Deus é aquilo, mas você não faz nada para mudar a sua vida. Você continua vivendo uma vida de pecado. Você não muda seus comportamentos. Você não ora pedindo para Deus te ajudar. Você só fala, ai, que não sei o que, Deus me abençoe hoje, tomara que Deus me abençoe hoje. Gente, quantas vezes eu vejo nos stories das pessoas, é ridículo, é vergonhoso, eu sinto vergonha pela pessoa. E um dia eu fui uma pessoa assim. E pra mim era normal. Porque querendo ou não, eu estava exaltando o nome de Deus. Eu estava reconhecendo o Senhor como Deus. Mas é como eu disse, o problema não está em você exaltar o Deus. O problema está na sua maneira de viver. E se a trombeta tocar hoje? Será que você vai subir? Será que você vai ser salvo? Por que adianta você falar, honrar a Deus com seus lábios? A palavra de Deus fala que chegará um tempo em que as pessoas vão dizer, Senhor, Senhor, mas eu expulsei demônios em teu nome. Senhor, Senhor, mas eu falei da tua palavra para as outras pessoas. E isso, Deus não está falando só dos ímpios. Deus está falando também dos crentes. Tem muito crente dentro da igreja que exalta o nome do Senhor dentro da igreja, que prega muito bem, que prega com muita eloquência, mas a sua maneira de viver envergonha o Senhor. Então não adianta você ser doce e salgado ao mesmo tempo. Não tem como ser luz e trevas ao mesmo tempo. Ou você é quente ou você é frio.
A palavra de Deus diz que aquele que é morno, Deus vomita da boca dele. A água quente dá para beber, a água fria dá para beber, mas a água morna dá ânsia. Deus não gosta de pessoas meio termo, ou é ou não é. A palavra de Deus é clara. Se você não tem forças para mudar, continua mudando, continua orando. Deus vai transformar seu coração. Deus vai transformar sua maneira de viver. O que não pode é você continuar assim, achando normal, continuar vivendo uma vida de pecado e vai na igreja e no outro dia vai no baile e vai na igreja e sai da igreja e vai beber e vai fumar. Não adianta, não adianta. Não adianta você dizer que crê em Deus. O que isso importa? O que isso importa? A fé sem obras, ela é morta. O que adianta você ter fé, mas você não fazer a obra? Você não fazer a vontade de Deus? Não adianta. A palavra de Deus lá em Tiago, no seu capítulo 2, versículo 19, diz que até os demônios creem e eles tremem. Porque eles tremem por quê? Porque eles têm medo. Porque eles creem em Deus e reconhecem o poder de Deus. Por isso que eles creem e morrem de medo. Entendeu? E tem muita gente que não... que nem acredita em Deus, muito menos tem medo de Deus. Eu já ouvi uma vez as pessoas falando: eu vou pro inferno de boa, eu desço até de tobogã, de escorregador. As pessoas acham que é assim, as pessoas não têm temor ao nome de Deus. Mas naquele dia, quando a última trombeta tocar, meu amigo, minha amiga, você vai ficar. Então faça a diferença. Honre a Deus com os seus lábios e com o seu comportamento também. Deixe o pecado de lado. Para de ver pornografia. Deixe a homossexualidade de lado. Homem com homem, mulher com mulher é abominável aos olhos do Senhor. Deus fez o homem e a mulher um para o outro. E o mundo inventou outras coisas. O mundo inventou homem com homem, mulher com mulher, tá tudo bem. Gente, faça a diferença, pratique o amor, deixe a inveja de lado, pratique a paz, deixe as brigas de lado, pratique o domínio próprio e deixe as suas vontades carnais de lado. Pratique a humildade, a bondade, a retidão. Contra essas coisas não há lei. O Senhor se agrada dessas pessoas. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Que aproveito tem nisso? O que você está ganhando? Porventura a fé pode te salvar? Não. Todos nós sabemos que a salvação ela é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Mas não vai para o céu somente aquele que tem fé. Não estou dizendo que são as nossas obras que vai nos salvar. O que eu estou dizendo é que a fé, ela caminha junto com as obras. E isso você vai ver lá em Tiago, no seu capítulo 2, no seu capítulo 1. Você vai ver, porque a palavra de Deus, ela fala. A fé sem obras, ela é morta. Então, você tem que ter fé juntamente com a obra. Você tem que fazer a vontade de Deus. Você tem que cumprir os mandamentos de Deus. Se você quebrar um, você quebra todos, gente. Eu tô falando pra você que é fácil? Não é fácil. A gente é humano, a gente erra, a gente peca todos os dias. Mas Deus, com a sua misericórdia, Ele sopra o seu fôlego de vida dentro de nós todas as manhãs. Se você acorda respirando, dá glória a Deus por isso. É Deus te dando mais uma chance. Porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. Por isso você deve rejeitar toda imundícia, toda superfluidade de malícia, todo pecado, toda inveja, toda pornografia, gente. Toda traição, e receba com mansidão, receba com amor esta palavra,
que em vós está sendo exertada, a qual eu estou pregando para vocês com temor ao Senhor Jesus Cristo, a qual pode salvar as suas almas. Creia, porque se você é ouvinte da palavra, mas você não cumpre, você é semelhante ao homem que contempla o seu rosto no espelho. Quando o homem se vira, ele logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para as palavras perfeitas de Deus da liberdade, e nisso persevera, não sendo somente ouvinte, esquecidiço, mas fazedor da obra do Senhor. Esse tal será bem-aventurado no seu feito. Oh, glória a Deus. Então, que você não seja somente ouvinte da palavra do Senhor, mas que você seja praticante da palavra do Senhor. Tá bom, meus queridos? Que Deus te abençoe com essa palavra. Que você possa ter fé e obras que caminham lado a lado. Ore a Deus, peça a Deus para que te ajude. Tá bom? Deus vai te honrar assim como Deus me tirou do vício da pornografia, do vício da maconha, da cocaína, do cigarro, da bebida. Deus também vai te libertar, tá bom? Você tem que ter fé, mas você tem que ter obras também. Você tem que botar a mão na massa e se esforçar, tá bom? Deus, ele é honra sim, mas você tem que se esforçar. Deus te abençoe e fique com essa palavra. Compartilha com alguém que precisa ouvir, tá bom? Deus te abençoe infinitamente. Se inscreve no meu canal, me ajuda, dá uma curtida. E enfim, gente, essa aí é a maquiagem que ficou pronta.